Isadora, pode começar. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo, inscritos, não inscritos. Eu só queria avisar que nós vamos esperar uns 5 minutinhos, vamos dar uns 5 minutinhos de tolerância. Em breve já iniciamos as apresentações e imediatamente a primeira palestra do ciclo, que é com o professor Jorge. Podem perguntar aí no chat. Fiz a minha tela, que agora ela ficou grandona. Professor, se o senhor precisar diminuir, é só da ESC. Vai voltar lá. Feito, funcionou. Boa tarde a todas e a todos. Então, estamos iniciando mais um curso de extensão aqui.
Este curso de extensão é organizado pelo Grupo de Estudos de História Medieval VESE Capices, pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pelo Laboratório de Pesquisas e Estudos em História Medieval da Unipampa, o LAPEM. E esse projeto, chamado A Universidade Medieval, a Institucionalização do Saber, ele é composto de 6 palestras, mas cada uma dessas palestras constitui o curso como um todo. Então, não é possível, por exemplo, se inscrever ou assistir uma palestra e aí ganhar certificado por ela. É necessário que cada um dos participantes, para receber o seu certificado, esteja devidamente inscrito no portal da extensão, como foi feito, e precise ter necessariamente 75% de presenças, o que significa assistir no mínimo 4 palestras. Será disponibilizado pelo chat um link de cada participante, no chat do YouTube, um link que os participantes poderão marcar a sua presença em cada uma das palestras. Todo o curso será transmitido para os inscritos via o canal do YouTube criado para o ciclo de extensão A Universidade Medieval, a Institucionalização do Saber. Então, na sala do Zoom só estarão os coordenadores, as coordenadoras, a equipe técnica e os palestrantes. Nesta primeira palestra, eu acho que dei todos os recados, né? Eu acho que vou dar um último recado, que é o seguinte: tudo que vocês fizerem em termos de inscrição, recolhimento da guia para pagar o valor do certificado, que hoje está em 6 ou 7 reais, tudo isso é feito por aquele portal da extensão que vocês se inscreveram. Então, ali vocês têm um login e uma senha que vocês não podem perder, né, para poder fazer todos os processos. Mas os certificados, eles não são dados imediatamente depois da última palestra, né? Aí decorre alguns dias, porque é necessário fazer o relatório do ciclo de extensão e depois, então, os certificados serão disponibilizados no portal da extensão de modo, enfim, PDF. Então, creio que depois de uns 30 dias já seja possível acessar o certificado, talvez menos. Bem, a palestra de hoje é com o professor doutor Jorge Alberto Rosa Ribeiro, intitulado Universidades Medievais, Origens no Renascimento Urbano e Cultural e nas Corporações de Ofício. O professor Jorge é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor do Programa de Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é integrante do Grupo de Pesquisa, Trabalho, Movimentos Sociais e Educação do CNPq e produz e realiza estudos desde muito tempo sobre a história das universidades na América, no Brasil e na Europa. Então, muito boa tarde, professor Jorge. Seja muito bem-vindo aqui. E eu lhe passo a palavra agora. Antes de mais nada, professor Jorge, gostaria de agradecer imensamente a Isadora e a Adriene, que são aquelas pessoas que estão trabalhando dioturnamente aí para que o evento possa dar certo. Além dos amigos, que é a Carlinda, o Edson, o Galina, né, que estão aí no grupo e se esmeram para que a gente possa criar esses espaços de discussão. Tá. Professor Jorge? Vamos lá, então. Eu já abro aqui? Isto, estás aparecendo agora. Eu acho que, gurias, tem imagem lá no YouTube da pessoa? Eu acho que não tem.
Sim, professor, fica um quadrinho no canto, como a gente vê aqui. Tá, é um quadrinho bem pequenininho, só eu lá que eu estou vendo. Não, eu parei o meu. Tá bom. Então tá, Jorge. Tá legal, então. Eu estarei aqui escutando atentamente. Tá, então vamos começar. Bom, em primeiro lugar, comentando o que o Newton já explicou para todos, né? Eu trabalho com história da educação e há muito tempo a gente pesquisa, faz acompanhamentos na história da educação que envolve a história das universidades. Então, tem uma preocupação em explicar as universidades medievais, modernas, as universidades existentes na América Espanhola, né? E na América Portuguesa só no século XX, né? Em Portugal, no Brasil. Então, eu vou fazer uma apresentação, elas são algumas lâminas que tentam organizar essa temática, né? Fundamentalmente aqui, o que a gente vai se preocupar é, de alguma forma, dar informações sobre duas originais universidades, que são as iniciadoras do movimento de constituição das universidades na Europa, que vem ser a Universidade Medieval de Bolonha, de 1088, e a Universidade de Paris, de 1208. Né? Então, eu vou tentar situar, explicar isso aí. Mas convém chamar atenção que tem dois aspectos que são objetivos dessa apresentação. Um deles é mostrar que havia universidades anteriores da época moderna, ou seja, aqueles estudos que enfatizam que as universidades são modernas e, portanto, estão baseadas no modelo alemão e no modelo Humboldtiano na Alemanha e no modelo napoleônico, foram precedidas pela o que a gente poderia chamar de universidade medieval, chamada assim universidade a partir do século XV, certo? Então, antes disso, iniciou-se um movimento de constituição das universidades, mas no sentido de modificar esse entendimento. O termo universidades não era utilizado, mas isso eu vou explicar aqui na apresentação. E o segundo aspecto, eu acho que é um aspecto bem moderno. Em 1988, o nosso grande intelectual italiano, mas já falecido, que é Umberto Eco, foi fazer uma palestra de aula magna na Universidade de Bolonha, justamente nessa universidade. E deu margem a explicar um processo que está ocorrendo na Europa, que hoje envolve 48 países e que chega no Brasil solicitando as modificações na estrutura escolar universitária, que é o processo de Bolonha. O processo de Bolonha, fundamentalmente calcado em dois aspectos, que vem ser o aspecto da viabilizar a mobilidade estudantil, e essa mobilidade estudantil se parte de um movimento maior de competitividade entre as universidades. Evidentemente que esses dois princípios, como vocês vão ver agora por essa apresentação, são princípios que, em parte, colidem com os princípios da universidade medieval.
Então, vamos ver isso aí, essas duas críticas. Tá? Essas críticas são organizadas a partir de 7 elementos, chamando a atenção que os 7 são também a conta de mentiroso, né? Mas são 7 itens que pretendemos desenvolver. O contexto social, as universidades que são fundadas em todos os reinos, a questão da urbanidade, as chamadas corporações de ofícios, novos modos de produção, as práticas pedagógicas e os níveis educativos medievais, a autonomia e a vinculação dos estudos com a profissionalização e o último, a universidade de saber. Então, vamos ao primeiro item. Nessa fala do Umberto Eco, em 2013, na própria Bolonha, em que ele faz a aula magna, ele chama a atenção de um aspecto importante, que é vermos o contexto social existente no século XI, XII. Né? Nesse século de inauguração da Universidade de Bolonha, né? O mundo está dividido entre aspectos do Sacro Império Romano Germânico, encabeçado pela figura do Federico Barbarossa. Havia também a Igreja Católica de Roma, a Igreja de Roma. Havia os reinos da Inglaterra e da França que disputavam, competiam entre si. Havia os pequenos reinos da Espanha, que lutava contra o domínio árabe, as primeiras repúblicas marítimas, as primeiras também, por sua vez, as comunas na Itália, o primeiro núcleo da Liga Hanseática, divididos por interesses e idiomas diversos e unidos pela a língua que vai, em parte, unificar toda essa diversidade, que é o latim medieval, a língua dos eruditos, e difundida pelo que a gente vai chamar aqui de estudos gerais. O que eu trouxe a respeito do Umberto Eco está, de certa forma, representado nesses dois mapas. Um mapa que é fixo, que ilustra a região dominada pelo Sacro Império Romano-Germânico no século XI, início do século XI, né? Então, para nós importantíssimo vermos aqui a Bolonha, na região da Lombardia, na Itália, né? Que faz parte desse Sacro Império Romano-Germânico, né? E vermos nesse mapa móvel que faz a descrição do que era a representação desse Sacro Império Romano-Germânico, começando com 932, passando até a 1806, quando Napoleão Bonaparte vai por fim a esse domínio, a essa presença do Sacro Império Romano-Germânico. Ele é extinto do século XIX. Espero que vocês tenham visualizado. O que basicamente a gente quer mostrar é por que o Sacro Império Romano-Germânico tem influências também sobre a região da Bolonha. E por que vai ocorrer, proximamente a gente vai comentar, na fundação da Universidade de Bolonha, vai ocorrer um fenômeno interessante, que é a criação das nações dos estudantes, as corporações dos estudantes. Essas corporações vão ter uma muito significativa nações
europeias, né? Que é a germânica, certo? Então, o Federico vai tentar, com isso, proteger os seus representantes do Estado germânico. A universidade, convém chamar a atenção, utilizando aqui o Legoff, ela é feudal, mas ela é urbana. Ela é fruto de uma transição social que está ocorrendo no século XI e que vai ser riquíssimo em derivações para justificar a chamada Baixa Idade Média. Né? Então, vão ter os movimentos das cruzadas, a ampliação das atividades econômicas, comerciais, urbanas, industriais e, digamos, modestamente, inclusive artesanal, né? Sendo que, para a produção desses produtos novos que vão circular na Europa e fora da Europa, as corporações de ofício vêm ser um local importantíssimo de organização dessa produção. Nós vamos chamar a atenção disso no aspecto nos novos modos de produção. Com isso, a gente quer chamar a atenção que, fora ser uma universidade ter caráter feudal, ela é urbana e significa uma modificação estrutural significativa para o antigo feudalismo europeu, para o início de um pré-capitalismo ou de um capitalismo que está em formação, e a formação de novas classes que vão habitar o contexto urbano, especialmente as classes nobres e a própria igreja, mas com ela junto, e especialmente a atividade industrial, a comercial e artesanal, a burguesia econômica. Né? Então, a cidade ganha um outro sentido e põe em segundo plano a atividade monástica, o que até o século XI era ir para o campo, viver no campo, receber instruções nos mosteiros, preparação nos mosteiros, e daí isso contemplar a vida fora do terreno urbano. No século XI em diante é que ocorrerá um outro processo, um processo em que os habitantes da cidade vão configurar, inclusive, uma nova corporação de ofício. A corporação de ofício que trata dos assuntos específicos das universidades. Ou seja, usando o próprio Legoff, né, cujo ofício é ensinar o seu pensamento, é um intelectual típico da Idade Média. A aliança entre a reflexão pessoal e a sua difusão no ensino. Então, esse é um papel que ganha a universidade. Já vamos ver isso. Ao constatar isso, a gente estava até agora falando de uma universidade que vai ser estruturada no Ocidente. Uma universidade que até o século XV representava mais de 55 universidades. Foram criadas entre 1088 até o século XV. Aqui eu fiz um apanhado de 1088 até 1290. E tentei resgatar um outro aspecto, que é justamente a da Universidade Oriental, que existem
essa preocupação em constituir universidade desde 737, mas no contexto oriental. Nesse contexto oriental, temos no Egito, temos em Fez, no Marrocos, temos na Tunísia, universidades que vão poder trabalhar com grande expertise, que é os textos traduzidos do grego para o árabe e assim por diante, em uma cultura que vai ser muito importante nós percebermos que existe antes de 1088, já existem movimentos que estão agora sendo influenciados ou dinamizados do contexto ocidental. Tá? Então, aqui, 1290, que é a Universidade de Coimbra, mas já teve em Valladolid, em Múrcia, em Siena. Opa! Aqui. Na Inglaterra, na França, em Paris, Universidade de Paris, e a Universidade de Valladolid. Por aqui a gente percebe que tem 11 universidades sendo constituídas nesses 200 anos. A forma de constituição é muito semelhante, para não dizer igual. E vamos tratar de explicar essa forma. Essa forma inicia pelo que a gente poderia chamar a atenção de que as práticas pedagógicas utilizadas nestas universidades são muito similares. Estão centradas na atividade de leitura do texto, coisa que, em parte, vocês estão fazendo aqui, ou eu estou fazendo aqui. A leitura do texto é a principal ferramenta utilizada para a instrução. Junto a ela se estabelecem duas outras práticas, que são as de disputas entre os alunos, entre os alunos e professores, entre os alunos e o próprio texto, e a releitura, que implica, então, uma forma de reapropriar-se do texto. Temos 4 faculdades básicas nessas instituições. Pelo menos 2 faculdades serão objeto dessas universidades. Elas têm a base para ingressar na universidade, a frequência e a aprovação no que se chamou 7 anos de artes liberais. Os 7 anos que envolvem o desenvolvimento do trivium e do quadrivium, que são matérias não propriamente universitárias, não propriamente de faculdades universitárias, mas de preparatórias para propedêuticas, nesse sentido, para o ingresso na universidade. São o que a gente poderia qualificar como o nosso ensino médio ampliado. O trivium é composto por 4 disciplinas, chamadas de gramática, fundamentalmente as vinculadas à linguagem, a gramática, a retórica e a dialética, sendo que essa retórica vai ser, por exemplo, fundamental para o desenvolvimento da faculdade de Direito. E no quadrivium, as 4 outras disciplinas, as disciplinas de astronomia,
as disciplinas de geometria, aritmética, né? E me foge agora ocasionalmente a sétima disciplina. Já chego a lá. Música. Música. Agradeço muito o nosso querido, eu acho que é o Edson que gritou lá do fundo. E aqui os cursos propriamente universitários, que são os três seguintes: o de teologia, o de direito e o de medicina. Convém chamar a atenção que a medicina foi inaugurado inicialmente como uma escola, atendendo os alunos da região de Salerno, na Itália. Nunca se transformou em faculdade, mas era o que tinha de práticas cirúrgicas até então. Era feito ali. As outras duas disciplinas são justamente associadas a essas duas faculdades, universidades, que a gente está tendo preocupação em situar: a de Bolonha, a Faculdade de Direito, né? O direito romano, por excelência, né? E esse direito romano convém chamar a atenção de que ele é fundamental não só para o domínio mantido pelo Federico Barbarroja, né? Pelos membros do Habsburgos, né? Para organizar o seu reino, utilizariam justamente o direito romano, né? E o curso de teologia, a faculdade de teologia, que é sobremaneira o que temos em Paris. A Universidade de Paris é fundamentalmente liderada por um oferecimento desse curso. E os três níveis de graduação, né? Os graus de graduação, que é o bacharelato, que é quem conclui o Trivium Quadrivium ganha esse título, né? Quem conclui a primeira etapa dos cursos de teologia, medicina ou direito ganha com ela a licença, que a gente vai chamar atenção, que é uma licença docente, dada pelo Papa, e que permite a cada aluno que concluiu esses cursos ser professor numa ou escola ou numa outra faculdade, né? E, por fim, aquele que se dedica a mais aprofundamentos na própria faculdade de Direito e Teologia, que é o doutoramento, o doutorado. Tá? Aqui temos para mais ou menos situarmos o que nós descrevemos faz pouco, aqui tem a presença do que é essa prática pedagógica inaugurada aqui, temos 1350, o professor Henrique da Alemanha, né, Henriques da Alemanha, dando sua aula, né? Vocês podem imaginar as semelhanças que existem dessa prática as que a gente observa ainda. Em primeiro lugar, em algumas instituições está mantido o púlpito, que é justamente o lugar em que sentava Henrique, que está, por sinal, com um livro. Ele é praticamente o que tem livros, um livro grande, né? E que lê para os seus alunos, que, por sinal, esses seus alunos estão numa situação em torno de 25 aqui, 5 deles estão dormindo, eu acho. O que vocês podem ver que a aula era muito interessante, tá?
mas é que sinal que essa metodologia não era talvez a mais adequada para o desenvolvimento, né? No entanto, ela produzia sim efeitos. Ela formou a intelectualidade da época, né? O próximo ponto que a gente queria chamar a atenção é a questão que estamos justamente comentando, que nesse século, do século XII a cerca de 1340, o desenvolvimento da cidade latina atinge o seu apogeu. As cidades são as principais manifestações motoras essenciais da culminação medieval. A atividade econômica é centro às cidades. Chega ao alto nível, né? Sob a égide da igreja, se vê a adaptação que se está fazendo para combater as heresias. E não tem... existe uma relação direta entre as universidades que são criadas, e, em grande parte, elas são fruto do próprio catolicismo, vinculadas à ordem católica, a figura que a gente já chamou da Igreja de Roma. A ameaça herética vai se manifestar a partir do século XVI, né? E se percebe claramente no contexto urbano um certo equilíbrio entre a população nobres, a população de burgueses e a população da classe trabalhadora, que se caracteriza por uma classe que alimenta e penetra nesse próprio dinamismo das cidades, né? Ao se perceber essa vinculação entre urbanidade, população da cidade, e a população que vai ter na universidade, é fundamental agora eu apresentar, então, duas lâminas importantes que dão um outro sentido a essa urbanidade, que vem ser justamente a urbanidade associada à Universidade de Bolonha, né? Essa região, isso é o centro da cidade de Bolonha, marcada por duas torres e marcada pela própria universidade, onde vocês veem esses arcos, e isso tudo faz parte da universidade. E isso faz parte de uma edificação que demorou muito tempo a ser constituída, mas que nota a ideia que se está querendo difundir, a chamar a atenção de que a universidade vira o centro da própria urbanidade. No caso, a universidade foi criada para atender a cidade, certo? Então, nesse sentido, a Bolonha, chamada de gorda, douta e vermelha, aqui está presente o seu avermelhamento, né, para ilustrar essa praça onde está situada o que se chamava de Studio Generale, ou seja, era talvez o que a gente vai poder ver como sinônimo de universidade. Vamos ver uma outra situação, também uma outra foto. Uma foto, por exemplo, da Universidade de Paris, que se estrutura, a gente vai ver com mais cuidado isso, as suas histórias, as suas implicações no decorrer dos nossos encontros, especialmente pelo professor Sérgio Galina, nosso pesquisador do período medieval. Aqui estão presentes
dois edifícios laterais incorporados a uma catedral. É que a antiga escola catedral se transforma em estúdio generale, em universidade, portanto. Vai atender e estruturar cursos que envolvem a teologia diretamente. Mas, no entanto, para preparar para esses cursos, é necessário que o aluno que ingressa na universidade lá quando tem seus 12 anos, ele ingressa com 12 anos, não propriamente na universidade, mas na faculdade de artes, onde fará os cursos de trivium e quadrivium. Então, esses cursos serão muito importantes para que ele possa vir do lugar que ele esteja em Paris ou fora de Paris, no interior da França ou interior de outros estados, possa morar em Paris. E ele vai morar nesses lugares chamados colégios de artes, certo? Então, fica aqui mais ou menos situado isso, que morar na cidade implica em ter alojamentos. Morar na cidade implica em ter toda uma necessidade de segurança econômica e física. E essas duas condições, posteriormente, serão habilitadas pelo próprio figura do nosso Frederico Barbarroja. Ele vai instituir a chamada autêntica habita, em 1158, que, por sinal, é a mesma data da segunda inauguração da Universidade de Bolonha, do Estúdio Generale de Bolonha. Certo? E, passado um ano dessa medida, a Igreja Católica confirma essa medida também, de tal forma que, a partir de 1159, o que eu estou chamando a atenção de moradias dos estudantes e segurança nesse caráter, os estudantes vão ter também uma segurança jurídica que vai ser concedida pela autêntica e pela bula papal, que é a chamada a segurança associada a fenômenos que envolvem questões jurídicas, questões de, por exemplo, ser preso ou ser julgado em alguma coisa. Só poderá ser um aluno de faculdades de artes ou faculdades de nível superior, só poderá ser preso por seu próprio bispo. O seu bispo da cidade, o bispo da catedral da França, de Paris, o bispo de Bolonha, é que trata os assuntos legais com seus alunos, e não o magistrado da cidade, e não o prefeito da cidade, e não o delegado da cidade. Eu acho que fica mais ou menos entendida aqui a importância dessa urbanidade. Os alunos das universidades, até então, os estudantes, são chamados todos eles de clérigos, mesmo aqueles que estão fora da faculdade de teologia.
Os clérigos constituem, por sua vez, as associações, por exemplo, a Societas Scholarium, não, a Sociedade dos Estudantes, que tornaram-se futuramente universidades. Então, a origem das universidades, elas são frutos de dois movimentos mais específicos, e que são dois movimentos iguais no sentido de que são associações ou são corporações de artes de ofícios que, integradas por alunos só, que é o caso da Bolonha, os alunos integrantes da corporação de ofícios da sociedade de estudantes vão constituir a Universidade de Bolonha. Isso vai ter um conteúdo extremamente democrático, já vamos ver por que isso. E uma segunda possibilidade, que é as corporações de ofícios de professores e mestres professores. São as associações que configuram essas universidades. Então, o termo universidade vem significar inicialmente o studio generale. Esse é, portanto, um equivalente da universidade, mas o sentido da universidade é o sentido da corporação de ofício, da associação dos pares, para inaugurar, assim, a educação escolar universitária. Não? Os novos modos de produção estão associados a isso. Então, as corporações de ofícios que vão dar origens a dois movimentos, o movimento de professores e mestres, o movimento de estudantes, vão constituir as universidades, vão constituir desculpe, as corporações de ofício das universidades, certo? E isso está acompanhando um movimento mais geral na cidade. A cidade passou a ser habitada por nobres que passam a residir na cidade. Vários vêm lá da sua propriedade feudal, etc., do campo, e vão para a cidade. As cidades são relativamente autônomas, como vocês podem ver por aí. A gente vai estar com universidades submetidas ao império, como Frederico Barbarroja, ou submetidas ao outro império, que é o Império Católico. Né? E um outro fator que a gente não pode esquecer, que é justamente a compreensão de que essas mudanças, os séculos de desenvolvimento de uma burguesia muito ampla, comercial, industrial, artesanal, né? Que vai junto com outras corporações de ofício, a dos trabalhadores, que não são propriamente assalariados, são outra coisa. É uma sociedade que reinventou uma situação de trabalho em que não se pode estar sujeito a uma penúria momentânea. Por exemplo, nas corporações de ofício, os alunos, os aprendizes, como recebem o nome, essas corporações de ofício, os aprendizes vão estar a cargo de receber um ensinamento de seus mestres, um ensinamento que depende de um contrato feito entre esse mestre e o pai do aprendiz.
de tal forma que estar numa corporação de ofício é estar numa situação particular de produção de matérias-primas, de produtos artesanais, né, que serão utilizados de outra forma que não sejam propriamente submetidos a uma produção mercantil, né, meramente mercantil, uma mercadoria. Né? Por sinal, vocês devem ter ouvido falar que os aprendizes, quando tiverem para concluir seu aprendizado, estarão sujeitos a uma outra situação, que é especialmente associarmos fazer uma obra-prima. Uma obra-prima é o trabalho que deve fazer o aprendiz no seu último ano. E com essa obra-prima ele pode se candidatar a permanecer como mestre naquela corporação. E a corporação reúne os trabalhadores, os mestres de um determinado ofício. Por isso, viabiliza o que está surgindo aqui, que é um novo modo de produção que faz uma articulação entre a ciência, todo esse conhecimento que envolve produzir, por exemplo, uma obra-prima, e a sua operação. Mas não só, é exigida a formação da mão de obra, tanto nos ofícios manuais como nos ofícios intelectuais. E no campo se percebe especificamente a perda de ofícios remanescentes, antes exercidos por outras figuras que estavam vinculadas às cortes senhoriais, que viviam no castelo, como o ferreiro e assim por diante. Né? Já vamos para a nossa finalização aqui. Queria apenas chamar a atenção de que a autonomia, a vinculação dos estudos com a profissionalização é um elemento importantíssimo, né? E fez com que os dominicanos, por exemplo, particularmente no terreno da teologia, criaram cursos, estudos públicos, né? Assim como os franciscanos são as duas ordens religiosas que fazem essa apropriação, sendo que os franciscanos atuaram fundamentalmente no que se chamou de faculdades de artes ou artes liberais. No latim medieval, segundo o autor, então, a universidade recebe o título de Studium Generale e Universitas. É estabelecimento de ensino superior e, ao mesmo tempo, de organização com autonomia garantida. Né? Aqui tem uma diferença muito importante, talvez vocês possam associar ao que eu já tinha comentado rapidamente, sobre a origem da universidade, do Studio Generale de Bolonha e do Studio Generale de Paris. Uma foi estruturada pelas corporações estudantis. Então, nela, só os estudantes votam para eleger um reitor dos seus negócios na universidade. Né? Tinha um mandato de 1 ano e tinha funções meramente administrativas. Enquanto que, no caso de Paris, né, em que a corporação dos professores
dos mestres como ocorreu em Paris. O reitor é eleito por eles, só os professores votam, né? E convém chamar atenção o tamanho deles, né? Em 1290, numa das referências que eu utilizei para fazer esse estudo, chama atenção que nós tínhamos 120 professores em Paris, sendo que desses 120, 30 deles estavam atuando nas faculdades superiores, teologia especialmente, né? E 90 atuavam nas faculdades de artes liberais, né? Mas, conforme eu já chamei a atenção, isso vai voltar a ser tratado aqui. E o estúdio parisiense, como recebe o codinome, fosse próspero, era preciso garantir algum tratamento dos estudos, logo a salvaguarda corporal e independência espiritual dos seus membros, numa palavra, era preciso organizá-lo, né? Então, por tratar desses grupos dos professores e tal, independentes dos alunos, dos estudantes, né? Por aqui se percebe justamente a filiação dessas universidades. Uma outra fonte que nós utilizamos para configurar essa situação é que as atividades envolvidas nas universidades tinham as características distintas das demais corporações. Sua base era comum, porque universidade e corporações são filhas da cidade e dos movimentos específicos. Isso é o que a gente pode concluir a partir desses elementos. E complementando apenas a identificação dos dominicanos e dos franciscanos, né? Aqui está o Francisco de Assis, para representar os franciscanos, e o Domingos Calarruega, para possibilitar a representação dos dominicanos. Aqui nós temos justamente a composição das artes liberais, das faculdades de artes, né? As disciplinas que envolviam as artes, o trivium e o quadrivium, né? Aqui estão repetidas para mostrar que naquele momento ali só tinha esquecido de música porque eu tinha esquecido de alguma coisa pontual, né? E aqui vem as nossas fontes para compor esta apresentação. Depois eu vou enviar um texto maior para vocês, dando outras indicações, tá? E agradeço muito a vocês. São 4 horas agora, né? Eu acho que está bem assim. Está bem? Ok, vamos ao debate, ao disputátil. Muito bem, professor Jorge. Muito obrigado pela apresentação, bela palestra, interessantíssima, professor. Nós temos agora algumas perguntas que chegaram através do chat no YouTube, certo? Aí eu não sei como o senhor prefere, professor, que eu vá lhe passando uma por uma, já lhe passe um conjuntinho de 3, como é que fica melhor para o senhor? O melhor, eu acho, me fornece 3. A gente faz um grupo de 3 perguntas. Tá. Se der para associar ou ver aí uma associação entre elas, facilitaria, mas eu posso também fazer uma a uma.
Vamos ver aqui, ó, professor. Vamos começar pelo começo, na ordem de chegada das Tu perguntas. pode aumentar um pouco o teu som, o teu Tá retorno? certo. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Tá me escutando melhor agora, Jorge? Sim, Consegue me escutar ou tá muito baixo? tá bem. Tá conseguindo me escutar? Tá certo. Tá? E a Isadora, primeira- se podia me aumentar o meu som. Na verdade, esse tipo de controle eu não tenho, professor. Ah, tá. Então tá bem, tá bem. Então vamos lá, Edson. Vamos lá. O disputático seria o debate de ideia entre estudantes? Certo? Essa é a primeira. Depois, hoje a teologia não é oferecida nas universidades públicas. O que explica a ausência da teologia nas universidades públicas? Vamos começar por aqui, professor. Tá. Hoje é teologia. Exatamente. A Tá. teologia não é oferecida nas universidades públicas. O que explica a ausência da teologia nas universidades públicas? Tá. Bom, Então, inicialmente convém chamar a atenção que em grande parte das universidades criadas mais recentemente foi organizadas ou criadas a partir de 1806, ou toda a presença napoleônica, que tornou as universidades públicas e, como tal, laicas. Então, em virtude disso, se deixou para as universidades pontifícias, as universidades religiosas, as universidades que estão vinculadas ao Papa, né, a formação da teologia. Então, essa talvez seja um forte argumento para explicar essa lacuna que houve entre a formação teológica. Nós temos no Brasil, por exemplo, pense teologia nas jesuítas, aqui a Pontifícia Católica, né? São maristas e assim por diante. São ordens religiosas que vão estruturar a sua própria plantel de teólogos a trabalhar futuramente na difusão da religião. Essa seria a explicação que eu daria. Né? O fenômeno que ocorrerá até 1806 as universidades estão vindo de duas fontes, ou três fontes, mais fraca a terceira, que é o Império, enquanto durou o Império Sacro Império Romano Germânico, houve iniciativas de constituição de universidades além de Paris, além de Bolonha e assim por diante, né? Se vocês repararam ali, inicialmente tem um lote de 8 universidades que são constituídas na Itália, depois de Bolonha, e depois várias outras que são constituídas da França, são imperiais e teológicas, em alguns casos, que o papado, né, a Igreja de Roma, constitui como tal. E convém chamar a atenção, em 1293, o Papa torna possível cada mestre que sai de uma universidade pode migrar para a universidade que ele queira, certo? Independente da fazer exame. Ele entra porque concluiu o mestrado. Ele passou a ser mestre, né?
e, como tal, ele entra na Igreja Católica, na Universidade da Igreja Católica. E uma terceira fonte, que é bem menor de se encontrar e que foi encampada ao longo do tempo, que é a municipal, as universidades municipais, certo? Espero ter sido compreendido, mas, se não, voltamos a ela. Ok, professor. Ok, professor. Acho que a primeira pergunta que fizeram era se o disputátil seria o debate de ideias entre estudantes. O disputátil, é claro que vai ser muito mais utilizado naqueles cursos onde se tenta evitar qualquer heresia, né? Então, o Sérgio Galina, talvez da sua apresentação, ele vai situar em que nos colégios de artes, na formação das corporações associadas com as escolas de artes liberais, ali terá uma prática que é a dialética, que é o disputátil feito ali dentro da faculdade de artes, né? E o disputátil foi muito mais sensível ao caso bolonhês, dado até o poder dos estudantes. Por exemplo, quem nos está ouvindo agora, a gente está vivendo uma situação complicadíssima nessa universidade. Somos uma universidade que está em movimento antidemocrático, em movimento em que não só os professores e os alunos são ignorados, como o terceiro lugar passa a ser o primeiro. É uma lástima do que está ocorrendo hoje no antidemocratismo. Mas isso não afeta diretamente as nossas aulas, não afeta diretamente as nossas disputas, o que felizmente ocorre. Então, resumindo, eu estou chamando a atenção que o disputátil depende de uma inserção institucional, né, dos alunos. Os alunos, por exemplo, não podiam ser presos na cidade. Então, eles têm um poder significativo. O bispo da cidade é que pode trancafiá-los, mas ele vai ter que pensar em fazer isso ou não, né? De acordo com o seu poder. Professor, só fazendo um adendo aí, uma curiosidade, eu me lembro que a Universidade de Coimbra, também pode visitar a parte, lá na Faculdade de Direito, a parte onde os alunos ficavam presos. Quem tinha direito de prender ou de castigar, ou qualquer sanção em relação aos alunos da universidade, era a própria universidade. Isso, então, exatamente. Eles ficavam detidos dentro da universidade, não num cárcere comum. Exatamente. Vamos a outra. Vamos a outra. Diga, professor. Só um minutinho, vamos ver aqui. Outra, então. Quais as condições para acesso das mulheres à universidade? Certo, professor? Olha, E já lhe dou outra aqui, Tá. Como se dava o financiamento das universidades? Isso, muito bom. Apenas mensalidades davam conta? Como era a relação com o estudo, dirigência da época? Então, a condição de acesso das mulheres e o financiamento, professor. Muito boa essa. Olha, parabéns pela pergunta, eu me esqueci de tocar nesse ponto. Mas, se vocês repararem naquele quadro da aula do Henrique da Alemanha, de 1350,
nos bancos escolares de primeiro nível, que estão no primeiro nível, há mulheres. Mas olha, para eu desenvolver essa palestra, realmente eu fiz uma boa varredura. Nenhum dos autores, dos mais de 50 autores que eu busquei para fazer esse estudo, realmente chama atenção ou esclarece a situação das mulheres. Eu não ouvi nenhuma proibição à sua frequência neste período. Eu acho que o período em que vai ocorrer a restrições dessa ordem é num período mais posterior à universidade moderna, em que, inclusive, havia lugares específicos para as mulheres ficar. Lembro de... não podiam estar na defesa de uma conclusão de curso, ou poderiam estar no alpendre assistindo, mas não podiam estar no mesmo nível. Assim apareciam, né? De tal forma que eu acho que não havia restrições às mulheres, pelo menos até o século XV. Eu fui fazendo a varredura desse período, né? Século XI a século XV. E da segunda pergunta, eu acho que é importante, tem 3 formas de financiamento ao longo da história. A primeira forma de financiamento era quem financia os próprios prebentos da igreja, ou seja, o cônego, o pároco, o padre, o bispo, com seus recursos, dão contribuições. É claro que seus recursos eles negociam com o papado, né, para que viabilize a utilização desses recursos na universidade, pagando assim seus funcionários. Cabe chamar atenção outra coisa. Até meados do século XIV, né, a indicação é século XV especificamente, as universidades não têm laboratórios, não têm bibliotecas, não têm quadras ou sei lá o quê que poderiam ser utilizados. Basicamente são 2 coisas: salas de aula, alojamentos. Esse é o custo, né? Então, os alojamentos, os próprios estudantes fazem a limpeza, e nas salas de aula, os B10, que não são muitos, mas são significativos, da universidade, fazem o atendimento ali. Depois, passado um século, essas prebendas não possibilitam o financiamento da universidade, os estudantes são convocados a fazer a coleta. Talvez vocês já tenham visto algum filme sobre o Abelardo e Heloísa, o filme, né? Aparecem uns estudantes segurando um caneco de barro, sei lá o quê, e passando em casa e pedindo ajuda para financiar a sua permanência e o desenvolvimento da sua universidade. Essa é a coleta que é feita, que envolve diretamente estudantes em contato com a cidade, certo? E a última, que vem ser os recursos oferecidos pelo Império, garantia de moradia. Quem garantia a moradia para os estudantes foi o próprio imperador ou o próprio Papa, né?
Então, os estudantes não foram convocados para construir os seus dormitórios, os seus colégios de artes, certo? Então, foram os recursos do Império e da Igreja de Roma. Então, essas são as três formas que, ao longo do tempo, foram identificando formas de viabilizar o financiamento. E é claro que, quando entra na modernidade, alguns dão ênfase à escola, à universidade napoleônica ou Humboldtiana, que eram e que são financiadas pelo próprio Estado. Mas, para isso, é necessário constituir o Estado propriamente, o Estado liberal-democrata, o Estado laicista. Eu acho que assim, mais ou menos, eu estou dando 4 formas de financiamento e que se aproxima ao nosso. Muito bem, professor. Vamos a mais 2, professor. Como se dava a presença religiosa nas universidades? Existia algum tipo de intervenção e censura de determinado ensino? Essa é como se dava como se dava a presença religiosa nas universidades? Tá. Existia algum tipo de intervenção ou censura de determinado ensino? Sim. Essa é uma questão, professor. E aí a outra, eu já lhe passo também. A quem cabia a direção das universidades? Havia a figura de um reitor? Quem escolhia o dirigente da universidade? Tá. Bom, eu vou começar pela última, porque eu já comentei rapidamente, né? Quem escolhia o seu reitor escolhia alguém que teria funções mais administrativas do que propriamente letivas ou educativas, né? Por isso que nós identificamos na Universidade de Paris, constituída em 1208 em diante, né, como uma universidade que teve renovados números de administradores na função de reitor, né? Esse reitor geralmente era vinculado diretamente à corporação dos mestres e professores, né? Seu mandato era de 3 anos e só votavam para este reitor os professores, alunos não votavam. Essa qualificou uma universidade pouco ou nada democrática. A leitura dos outros historiadores da universidade tratam da história da universidade democrática. A universidade democrática tem em Bolonha a sua forma mais significativa de representação. Ela possuiu, por exemplo, né, uma corporação de estudantes, né, a Universitas, né, essas universidades foram compostas por estudantes, né? Foram os estudantes que fizeram ela, constituíram ela. Portanto, eles não abdicaram do voto e da presença que eles teriam. Eles são os únicos que votam para reitor e para mandatos de 1 ano para reitor. Geralmente, entra o professor que eles conhecem ou alguém de uma corporação dos notários, por exemplo, que possa colaborar com a universidade, com a reitoria,
né? A reitoria tem uma função distinta da de hoje. Hoje ela a reitoria assume um lugar de vanguarda nos planos da universidade. E isso não se via nesse período medieval. Edson, eu não sei se ficou claro, ficou... Ficou sim, professor. O senhor começou pela segunda, não é? Respondeu Isso. A segunda. Tá. Então, a primeira era como se dava a presença religiosa nas universidades. Existia algum tipo de intervenção ou censura de determinado tipo de ensino? As duas são muito boas perguntas. Durante este curso, vocês vão ter outros palestrantes que vão ilustrar essa situação. Em primeiro lugar, os teólogos ou os religiosos vão estar vinculados para trabalhar numa universidade a uma dessas duas ordens religiosas que nós comentamos. Inicialmente, os dominicanos e os franciscanos. Quem é membro de uma ou de outra vai atuar como professor, se assim se manifestar a seu superior, né? Vão entrar na universidade. A universidade, por sua vez, não, vocês estão, não sei se viram aí no fundo, nós temos um desenho do século XIII, início do século XIII, que são alunos de nações germânicas, alunos de uma corporação de ofício, a Germânia, né? Estudantes que constituem os estudantes da Universidade de Bolonha. Esses estudantes poderiam ter trajes que se assemelhavam aos teólogos ou se assemelhavam aos clérigos, né? No entanto, eles poderiam fazer essa opção de não assumir os cursos de teologia, né? Então, ao assumir esses cursos, eles teriam também recomendações dos seus professores, por exemplo, os franciscanos, por exemplo, os dominicanos, mas isso vai aumentar gradativamente por o que a gente poderia chamar a atenção lembrar a figura do Abelardo, né? Na Universidade de Paris, dando aula no Colégio de Artes e fazendo profissões que poderiam, de alguma forma, lembrar heresias. Então, a Igreja Católica, fique tranquila, vai ficar atenta a esses movimentos. As 55 universidades que atendem grande parte da Europa, dos mais recônditos lugares, né, são puramente controladas pela Igreja Católica, né? Elas controlam digamos, até com certa maestria, qualquer tipo de heresia, né? Dos alunos e dos professores, especialmente. Né? Certo? Certo, professor. Vamos em frente. Só um instante, por favor. Professor, a invenção das universidades pode ser atribuída ao Oriente ou ao Ocidente? Ou não é correto fazer esse tipo de atribuição? O Ocidente teria mais relevância nesse sentido? Então, a pergunta é em relação a quem pode ser atribuído o surgimento dessa instituição universidade, Oriente ou Ocidente. E a outra questão, professor, como se deu essa garantia de autonomia
nas universidades a partir do século XIII em diante, um maior controle da Igreja em relação aos movimentos heréticos. Isso. Por exemplo, em 1293, é permitido aos estudantes e professores entrarem em greve. Né? Convém chamar a atenção que o imperador já havia, de alguma forma, pensado nisso em 1158, de que a produção de uma autonomia legal fosse viabilizada através das universidades. E que, portanto, a universidade, como alguns dizem, parece um mundinho elitista, né, no tocante a outro restante da população europeia. Que, portanto, as universidades têm o que não tem a sociedade europeia. Né? Temos uma sociedade europeia que está passando por uma transição significativa, né? E daqui eu chamo a atenção de que, digamos assim, a influência do Oriente e do Ocidente na constituição das universidades, eu relativizei aqui. Eu não fiz comentei apenas que havia já as universidades na região oriental. E nessa região oriental vai provir para essas universidades europeias um saber constituído por as línguas das mais variadas, do grego, do hebraico, do árabe, e assim por diante vão estar os textos. Né? Como os textos são magníficos para desenvolver a aprendizagem que vai ser feita ali. Né? Então, a Universidade Oriental nesse sentido, um dos elementos difusores ou contribuidor para a constituição das universidades. Começamos, então, por exemplo, por uma cidade que está na Lombardia, na Itália, em volta de cidades-estados, em volta de cidades que, ao longo do tempo, conforme vocês puderam ver no slide que apresentava a diminuição gradativa do Império Sacro-Romano-Germânico, né? Por aquilo dá para ver que essas cidades, cidades comerciais, são, de certa forma, as que trazem consigo os textos, trazem consigo o navegante que vai ser futuro professor e assim por diante. Né? E eu quis chamar a atenção para completar assim, a cidade, os impérios existentes, a questão da transformação produtiva, né? Chamar a atenção de um outro aspecto, que é a mudança dos modos de produção. É o surgimento da burguesia urbana, é o surgimento de uma nobreza que morará na cidade, é o surgimento de trabalhadores que estão organizados em corporações de ofício, das mais diversas, na cidade, e que vão ser responsáveis por produção da riqueza que será comercializada. Então, todos esses fenômenos, eu estou querendo chamar a atenção que eles têm relação, por exemplo, com o direito romano. O direito do Justiniano vai ser importante para resolver os conflitos
resolver os impasses que passam a sociedade europeia. Então, com isso, eu estou chamando a atenção que existem pelo menos 5 fatores que devem estar relacionados a isso. O fator relativo à origem dessas, a ocidentalização das universidades, mas não tem vínculos com a oriental, mas tem aproximação com a própria produção do saber, da institucionalização do saber, a questão relativa às mudanças da cidade, né? As questões relativas aos conhecimentos que serão necessários para desenvolver essa cidade e essa sociedade, os novos modos de produção, né? E o último que seria associado ao renascimento cultural do século XII. Olha, poderíamos colocar outros também. Chamar a atenção que a ida da sociedade europeia para outras regiões orientais, através das chamadas cruzadas, é um elemento importante para a Europa aprender coisas novas, entre elas a constituição de uma universidade, ou a importância de uma universidade, de um conhecimento teológico de outra ordem, né? E as questões relativas ao domínio desses 2 elementos constituidores da sociedade medieval, que é o Império Sacro-Romano-Germânico, um imperador, o famoso imperador, né, que nós temos vínculo no século XIX. O Dom Pedro I foi casado com a filha do Habsburgo, um austríaco, a Leopoldina, veio para cá e viveu no Brasil como tal, né? E o outro império, que é o Império Católico, o Papa de Roma. Tá bom assim, 5? Tá bom. Eu acho que está bem. Tá bom, tá ótimo, professor, tá ótimo. Professor, pergunta: havia espaço para o ensino da técnica mecânica na universidade? Esse tipo de saber técnico não era desprezado pelas universidades? Nós tem 2 elementos importantes que eu posso chamar atenção, né? O primeiro deles é que Salerno, que antecede Bolonha, mas era uma escola médica, onde se fazia só a técnica de cirurgia. Era isso. O aprendizado, inclusive, de origem oriental, árabe, contribuiu demais para essa constituição da escola, né? E que no século XIII vai terminar de existir, né? A outra que tu falaste, as inglesas, é isso? Não, professor. Só técnicas. Exato. É só a questão técnica. Exato. Havia espaço para o ensino da técnica mecânica na universidade? Não. Esse tipo de saber técnico não era desprezado pelas universidades? Exatamente. Muito boa pergunta. Nós temos, assim, os saberes liberais e os saberes mecânicos. Os saberes liberais são aqueles que são desenvolvidos na universidade. Então, não vai ser à toa de que as universidades que mais se projetam sobre
o mundo, as faculdades que mais se projetaram foram todas faculdades de artes, ou faculdades de direito, ou faculdades de teologia. Tivemos poucas universidades que tiveram ensino de medicina, onde poderia estar associada a essa atividade técnica. Mas essas atividades da técnica, dos saberes mecânicos, eram todas congregadas ou identificadas nas corporações de ofício existentes nas cidades. Por exemplo, a corporação dos padeiros, corporação dos têxteis, corporação dos pedreiros e assim por diante, né? Dos mais variadas atividades. Essas atividades eram todas centradas em o aprendizado delas era ver, manipular e fazer, né? Ou seja, fazer com que os alunos, os aprendizes, soubessem a técnica associada àquela produção. Por exemplo, pão, como se faz pão, como se mistura o pão, o que deve ser evitado e assim por diante. E isso levaria um tempo para aprender. Se esperava que o aprendiz tivesse um tempo confirmado. Geralmente, o que eu encontrei na bibliografia é de 5 a 7 anos. Tu fica na condição de aprendiz, por exemplo, mexendo o caldeirão para fazer o tecido ficar com um tingimento de vermelho, por exemplo. Então, mexer aquele caldeirão é toda uma atividade, toda que existem uma técnica, uma produção e assim por diante. Então, esses elementos estão presentes nessa ordenação, ou seja, o mundo da técnica vai estar presente só na universidade, a partir da Universidade Humboldtiana, 1810, lá na Alemanha, o Humboldt vai ter um projeto em que a universidade é produtora de tecnologia, de inovação e assim por diante, invenção, certo? Então, ali vai entrar laboratórios, vão entrar bibliotecas das mais amplas possíveis, algumas centrais, outras periféricas, e assim por diante. Mas a grande maioria delas, por exemplo, o que eu encontrei na Espanha, em algumas universidades, é a biblioteca central, que permite que os alunos tenham que deslocar, mas tenham acesso a uma variedade de saberes dos mais diversos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é do acerto dessa separação, saberes liberais, os liberais aí não são políticos, né? De tornar o homem livre. Os liberais são para ser livre, para não estar sujeito a nenhum outro senhor, né? O que ocorria nessa época, né? Temos servos, temos trabalhadores dos mais diversos, mas esses estão metidos no campo. Há uma oposição entre cidade e campo. Muito bem, professor. Não sei se ficou bem claro. Qualquer dúvida? Professor, mas gostei, excepcional. Vamos a uma última pergunta, professor,
Depois eu encaminho alguns avisos para a próxima semana, ok? E também a professora Caia vai fazer uma participação, ela pediu a palavra. Ok, professor? Tá legal. A última questão, professor, seria, na sua opinião, existe algum aspecto positivo das universidades medievais que poderiam ser resgatadas para as universidades contemporâneas? Sim. Eu vou utilizar aqui a fala final que o Umberto Eco deu a sua palestra de aula magna em Bolonha. Só tem que achá-la, né? Tranquilo, professor. Aqui, está aqui. O que ele diz é o seguinte, abre aspas, Umberto Eco, hein? Que intelectual, hein? Falecido, mas estamos lembrando aqui ele hoje. Gostaria de terminar com a derradeira razão pela qual o papel das universidades ainda é fundamental, sobretudo em um mundo que se torna sempre mais virtual. As universidades estão entre os poucos lugares em que as pessoas ainda se encontram face a face, em que jovens e estudiosos podem compreender quanto o progresso do saber necessita de identidades humanas reais e não virtuais. Ou seja, dito de outra forma, o nosso querido Umberto Eco está dizendo que a gente pode se identificar, que a gente tem aqui uma tradição da nossa memória, que a gente possa suplantar esse momento atual, que eu não sei, eu queria abraçar essas pessoas que estão participando do nosso encontro pela significação só de estudar, ouvir tudo isso, né? E, no entanto, não me vê ou não está nos vendo, né? E a gente está aqui virtualmente se expressando. Então, o que temos a aprender com as universidades medievais? Temos para aprender, pelo menos, essa utopia. A universidade pode ser democrática. A universidade pode escolher seu reitor. Não democraticamente, mas quase, quase. Né? Todos os professores são os únicos que votam. Né? E os B10 e os alunos, não. Assim, essas universidades viveram e vivem até hoje isso, uma disputa democrática por a defesa do seu conhecimento, um conhecimento que não está sujeito a controles, como que é o ministro da Educação, que tem um nome que eu não... Milton Ribeiro, não é meu parente. Né? Então, essa ideia de controlar o que vamos fazer aqui dentro não faz parte da nossa história. Né? Bom, então, dessa forma, eu concluo e agradeço, olha, as perguntas ótimas, permitiram, eu acho que a gente desenvolver um pouco mais e permitiram, talvez, esclarecer pontos que tenham ficado obscuros. Uma boa tarde a todos, um bom início de curso e tudo de bom para vocês. Que a gente se encontre. Professor, muito obrigado.
Eu vou pedir para a professora Carlinda, que havia pedido a palavra, que abra o áudio, então, e a câmera e participe. Por favor, Caia. É com muita emoção que eu tive essa oportunidade de seguir o professor, uma palestra muito completa, muito cheia de informações, muito rica, e assim, percebe-se que foi feita com coração também, que coisa linda isso. Uhum. E assim, aproveitando essas duas últimas perguntas e essas duas últimas falas do professor, assim, como eu sou a próxima palestrante, como dirá o Edson depois, eu vou falar um pouco sobre a questão da técnica, a diferença entre a técnica e a teoria na medicina, que é um exemplo muito consistente do que o professor falou, dessa relação entre a prática e a erudição, o saber, né, mais especulativo, né? A medicina é um campo muito apropriado para trabalhar essa questão. Vou falar brevemente, mas vou tocá-la. Mas o professor já me deu uma bela de um avanço para que eu possa desenvolver essa questão depois, né? Mas o que eu gostaria de dizer mesmo é que a universidade, da forma como ela é criada, ela é um espaço realmente desse enfrentamento, desse encontro entre estudantes e mestres e o poder público, porque ele nasce desse desejo das pessoas terem conhecimento, dessa reunião junto ao mestre, que passa uma caneca para pagar também o mestre no primeiro momento. E eu gostaria de fazer na verdade, dar um depoimento, porque todos os anos, até o ano passado, ano retrasado, eu ia todos os anos ao encontro de preservação de filmes cinematográficos, que é a parte que eu operei durante muitos anos, mais de 25 anos, eu trabalhei com preservação de películas, e todos os anos havia um encontro para atualização, porque é uma área muito técnica, né? E nós nos encontrávamos em Ouro Preto. Ouro Preto, ao longo dos últimos 12 anos que eu tive lá, é a coisa mais incrível, assim, a força que as comunidades estudantis ainda exercem. Essa é a nossa raiz, né? Então, há conjuntos, assim, segmentos, ou seja, comunidades de estudantes que tem uma casa de estudantes que são operadas, ali ninguém entra, ali as regras são rígidas, as regras são próprias, e há uma hierarquia estritamente observada entre estudantes, né? Assim, é interessante porque há um pacto de honra que estudantes que saem daquelas casas e que conseguem ter ou seja, ter um recurso, são bem-sucedidos financeiramente, têm a obrigação de entrar com recursos para manter a casa. Então, os sponsores, as pessoas que mantêm aquelas casas, e são muitas comunidades com as suas, cada casa tem a sua bandeira, tem o seu baluarte, tem as suas cores, né? E elas convivem muito bem, mas sempre segundo muitas regras. A cidade é toda esquadrinhada segundo regras pautadas pelas comunidades de estudantes. E cada membro que sai daquelas comunidades e são bem-sucedidos tem a obrigação de manter com recursos aquelas comunidades. Então, aquelas comunidades, elas continuam tendo recursos daquelas pessoas que saíram delas. Isso é lindo de ver. E quero lembrar também que, até do ponto de vista legal, a polícia não pode entrar numa universidade, né? Não deveria. E mesmo os poderes públicos, tanto a igreja quanto o rei, quando eles foram os mantenedores, né? Como o professor falou aqui, há várias formas de se constituir universidades. Quando foram poderes públicos ou da igreja, mesmo eles não podiam, foi muito pontualmente que eles puderam entrar com a Força Armada dentro de universidades. Não podia e não pode, né? Então, isso é uma herança medieval, e nós temos que lutar com unhas e dentes para que isso seja mantido.
Sempre que houve confronto entre estudantes e polícia municipal, ou estadual, ou federal, sempre os estudantes corriam para as universidades porque entendiam que ali era seu espaço, era a mãe, era a casa que esses estudantes encontravam para a segurança do seu corpo, para manutenção, para a saúde, para dormir, para comer, para estudar. E isso é a origem da Universidade Medieval. Ai, eu achei que fiquei emocionada. Obrigada, professor. Isso é muito lindo. Foi uma palestra maravilhosa. Obrigado. Muito bem, Caia. Muito obrigado pela participação. Muito interessante, nossa. Então, vamos encerrando a apresentação de hoje, né? Abrimos com chave de ouro o nosso curso de extensão com o professor Jorge Alberto Rosa Ribeiro, da URGS, da FACED. Muito obrigado pela brilhante palestra, professor. Gostaria de comunicar, então, que semana que vem, na próxima terça-feira, às 15 horas, nós temos, então, a continuidade dessa extensão com a professora Carlinda Fischer Matos, tá, com o movimento das traduções no século XII e o surgimento de escolas e dos novos centros do saber. Gostaria de comunicar ainda que... Só um minutinho, vou pegar minha colinha aqui. Tá aqui. O link para a segunda palestra, certo, da semana que vem, que vai ocorrer na terça-feira, às 15 horas, com a professora Carlinda Fischer, ele vai ser enviado na segunda-feira de noite, dia 10, tá? Gostaria de avisar também que todas as palestras do primeiro curso de extensão que a gente promoveu no ano passado sobre a circulação do conhecimento na Idade Média, já estão, todas essas palestras da primeira extensão já estão disponíveis aqui no canal do YouTube. Nesse mesmo canal do YouTube está ao acesso de todas as pessoas, ok? Então, agradeço muito a participação de todas e todos hoje que nos acompanharam pelo YouTube. Semana que vem tem mais, semana que vem voltamos a nos encontrar. Muito obrigado por prestigiarem a extensão. E, professor Jorge, uma vez mais, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua palestra. Uma boa tarde a todas e todos.